pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Se você não conhece o Instituto Levite, nós somos uma clínica referência em saúde, emagrecimento e autoestima. Contamos com uma equipe de endocrinologistas e nutricionistas especializadas nisso. E nesse podcast, nós trazemos um conteúdo de valor para você, homem ou mulher, que quer saber mais sobre esses temas, sobre saúde, hábitos saudáveis, emagrecimento, autoestima e qualidade de vida. E olha que eu escolho aqui a dedo as pessoas que vão dividir essa mesa comigo e trazer um conteúdo que realmente agrega para a sua vida. E eu estou aqui hoje com nada mais, nada menos do que Leila Maia. Leila é mãe, empresária, graduada em educação física e pós-graduada na fisiologia do exercício. Foi consultora da InterTV Cabugi por 6 anos, idealizadora dos projetos RN Saudável e Ponte da Vida, palestrante e apresentadora. Que currículo, hein? Leila, seja muito bem-vinda ao Pod Leve. Obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui com você, uma profissional que eu já sigo, acompanho há muito tempo. Acho o máximo, né? Profissionais que conseguem comunicar como você faz, né? De uma maneira muito humana, não só para os outros profissionais, mas também para toda a sociedade que precisa dessa fala, né? A gente tem que usar os meios de comunicação para isso, para levar a conscientização, para levar a informação e que ela chegue, né? Até as pessoas que mais precisam. Sensacional. E você já falou de uma palavra que é uma marca, por exemplo, dos tratamentos que nós fazemos lá no Instituto Levite, que é a humanização. E para mim, não tem como você fazer nada sem entender o que é humanização, sem saber realmente cuidar do ser humano, cuidar de gente. E na jornada da busca pela saúde, bem-estar, autoestima, emagrecimento, não tem como nos distanciarmos desse conceito de humanização. Leila, eu sei que eu já te apresentei, mas eu queria que você se apresentasse melhor, contasse assim, poxa vida, como é que começou toda essa jornada de mãe, de mulher, de atividade física, de exercício, esses projetos que você já desenvolveu. Como foi que começou assim sua afinidade com esse tema, digamos assim? Então, eu fui desportista, né, atleta a minha vida toda, era bolsista, fui da seleção da RN de ginástica artística, que na minha época era olímpica. Que massa! Então, assim, o esporte está na minha veia, né? Quando eu decidi qual profissão eu vou seguir, eu tive muitas dúvidas, né? A gente fica naquela, vamos para a profissão que dá mais dinheiro, vamos para a profissão, na época o direito estava muito em alta, então minha mãe, algumas pessoas queriam. Eu digo, não, eu vou fazer o que realmente eu acho que vai me realizar como pessoa, como ser humano. E fui cursar educação física, mas verdadeiramente eu me apaixonei, né, no decorrer do curso, né, e vi a educação física sempre, desde aquela época, 15 anos atrás, né, vai fazer 15 anos que eu me formei, como olhar o ser humano, essa promoção à saúde de uma forma mais humana, né? De uma forma mais integral. Legal. Entendendo que o exercício físico ele tem um forte impacto, não só para a nossa saúde física, né? Mas também para a nossa saúde mental, emocional. E eu sempre digo às pessoas, e por que não espiritual? Eu busco pregar isso para os meus alunos, nas minhas redes sociais, nas palestras, até onde eu consigo, né, ter essa comunicação com as pessoas, que uma das maneiras mais lindas da gente ser grato a Deus, ao Criador, é a gente cuidar do nosso templo, né? Que é a nossa moradia, a nossa casa, o nosso corpo. E, Marília, a gente vê muito, com certeza você vê muito na sua vivência profissional, as pessoas começando, iniciando esse cuidado com raiva, né? Assim, porque estão no fundo do poço, com a autoestima lá embaixo. Então, assim, eu faço com que as pessoas enxerguem que sim, você está se sentindo mal, mas que a gente tem que começar esse processo com mais amor e por mais amor, para que isso tenha uma continuidade, né? Para que não seja só momentâneo. Então, assim, a educação física, ela mudou a minha vida. Sensacional. Porque através da minha profissão, eu descobri o meu propósito de vida, né? Então, assim, hoje eu realizo projetos sociais já há 10 anos, né? Mas foi num episódio e numa fase muito difícil, que foi na separação do
pai da minha filha, né? Assim, eu me relacionei muito jovem, eu fui mãe jovem, né? Fui mãe aos 21 anos, estava terminando um curso. Então, assim, eu falo com propriedade o que as mulheres passam, né? Eu fiquei 1 ano em casa, formada, sem trabalhar, só sendo dona de casa e mãe. Então, eu sei o que é depender financeiramente, eu sei o que é, muitas vezes, você querer deixar sua filha com alguém, mas não confiar e você se anular, né? Então, isso tudo traz uma carga emocional. Então, com 1 ano que minha filha tinha, eu consegui uma pessoa para ficar com ela e fui para o mercado de trabalho. E fui de cabeça. Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. E quando mais ou menos ela tinha 4 anos, eu me separei do pai dela. E aí veio uma carga emocional absurda, né? Que não é fácil você, como mulher, se separar, ser mãe solo, né? O pai da minha filha sempre foi uma pessoa muito presente, mas você dá conta da maternidade, do trabalho, se cuidar. Nossa. E foi quando eu tive compulsão alimentar. Olha né? só. Então, assim, eu falo com muita propriedade, porque eu era formada, sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não conseguia vencer aquilo. Por quê? Porque eu... É aquela frase que a gente escuta muito: todo excesso esconde uma falta, né? Eu mergulhei no trabalho, então eu trabalhava de 5 da manhã até 10 da noite, um aluno atrás do outro, não cuidava de mim, não tinha tempo para treinar, não me alimentava bem. Eu estava ali pregando algo que eu não fazia na prática. E quando chegava o final do dia, meu cortisol lá nas alturas, eu ia buscar prazer, né? Porque é assim que o ser humano vai. Ele vai buscar prazer de alguma forma. Exato. Então, eu parava em algum lugar, alguma conveniência, comprava o que tivesse de besteira e comia até vomitar e passar mal. Aí busquei ajuda, né? Psicológica, psicólogo, nutricionista. Só que foi aí, há quase 10 anos atrás, que eu vi o quanto o exercício físico ele é transformador para a nossa vida. Não só a transformação física. Nesse mesmo momento, que era o gatilho, que eu sabia que eu ia chegar exausta em casa, o dia todo em pé, né, trabalhando, que eu ia comer compulsivamente, buscar o prazer através da comida, eu comecei a fazer o seguinte: colocar meu fone de ouvido com minhas músicas religiosas e ia correr no meu condomínio. E encontrar outra fonte de prazer. A ciência nem falava muito sobre o exercício físico, os médicos, os profissionais de saúde nem valorizavam como hoje valorizam. Mas eu vi na prática o quanto aquela atitude do exercício, da liberação hormonal, ela me fazia bem, me fazia dormir melhor, me fazia acordar melhor, me fazia ter boas escolhas no meu dia, me deixava mais produtiva. Então, assim, eu comecei a enxergar o quanto o exercício era um grande potencial para a nossa saúde mental também e emocional. Sensacional. Foi quando eu embarquei na relação dos projetos sociais, que são voltados à minha vivência pessoal. Meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 6 anos. Então, assim, eu vivi e senti na pele o que é, né, o estigma, o tabu existente sobre essa temática do suicídio. E comecei a me encorajar em falar sobre isso, né? Caramba. Mostrando não só na minha área de atuação profissional, do exercício, mas palestrando, fazendo ações sobre valorização à vida, mostrando que a gente precisa falar, sim, de combate ao suicídio, de saúde mental, mas sempre de uma maneira muito responsável, respeitosa, para que a gente possa ajudar as pessoas. Uau, galera, a gente começou assim, tá? Vocês estão acompanhando aqui a riqueza de tudo que você está trazendo, Leila. Eu anotei aqui tantos pontos importantes que você tocou nessa sua primeira fala, nesse episódio. E parabéns primeiro. Obrigada. Pela sua jornada. É muito bom a gente trajetória. Descobrir o porquê a gente está aqui, né? O quanto a gente precisa ressignificar. Eu tenho até essa tatuagem aqui, que foi uma homenagem que eu fiz, né, ao meu pai, à minha trajetória, que é curando a dor com amor. Né? O quanto a gente precisa, através das nossas dores, que todos nós passamos por situações difíceis, traumáticas, mas curar para que a gente possa ressignificar e, a partir disso, ajudar. Porque eu digo a todo mundo que o servir, ele vai além de você ajudar uma pessoa que está em necessidade de um alimento, de algo. Mas o servir, muitas vezes, é você dedicar
um tempo de qualidade para ajudar o outro. Às vezes é uma fala, às vezes é uma escuta, né, de qualidade. A gente precisa entender que as pessoas necessitam e precisam disso. E precisam disso, caramba. E é muito bonito como você lidou com os desafios da sua vida, é inspirador. De fato, você ressignificou, você conseguiu se levantar. Porque a nossa vida é um desafio, né? Você trouxe aqui vários momentos que foram desafiadores para você. A separação, o ser mãe solo, o ser dependente financeiramente, o lidar com a realidade da compulsão alimentar. Então, poxa, perdeu o pai, vítima de suicídio. Então, são dores, gente. E quem não tem dor, quem não atravessa frustrações, quem não atravessa dificuldades nessa vida, ninguém é imune. Nasceu, vai viver frustrações ao longo da vida. E nesse movimento de você lidar com os desafios da vida, o se cuidar vai ficando cada vez mais difícil. Com certeza. Você trouxe aqui o momento que você estava mãe solo, tendo que ser a provedora financeira, que trabalhar fora, que manter sua filha, manter a pessoa que cuidava da sua filha para você conseguir trabalhar. Foi o momento que a compulsão alimentar apareceu. Ali era difícil o se cuidar, o fazer exercício. E a comida... Eu tinha consciência, né? E a gente fica pensando, e as pessoas que não têm essa consciência, né? Que às vezes acha que aquilo é normal, né? E a gente vê muito hoje nas redes sociais as pessoas banalizando ou romantizando a obesidade. Verdade. Né? Não entendendo que é uma doença. Verdade, Leila. Nossa, outro ponto importante, muito importante que você trouxe. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, mulheres, se identificam com a sua história. Com mulheres certeza. se identificam. Quantas mulheres a gente recebe lá no consultório, lá no Instituto Levite, que dizem assim, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu trabalho fora, eu tenho a casa, eu tenho filhos, eu tenho tudo e não consigo. A obesidade, nesse cenário, ela é um cenário muito fértil para o desenvolvimento da obesidade. Ela se instala fácil nesse cenário, é muito favorável, porque a mulher ela começa a priorizar outras atividades que tem que priorizar. Muitas vezes, naquela fase da vida dela, ela não tem escolha. Ela tem que se virar nos 30 e dar conta de tudo aquilo ali. E o autocuidado vai ficando cada vez mais desafiador. E no final de tudo, quando você trouxe a questão da compulsão alimentar, eu queria ressaltar o que você trouxe, que eu achei muito incrível. O exercício físico como antídoto, como a âncora que você se agarrou ali para você criar esse momento de relaxamento, de bem-estar, de prazer, de descompressão, que não relacionada à comida. Que não é um prazer momentâneo, né? Porque a gente vê hoje muito a sociedade, ela vai buscar a fuga, né? O prazer momentâneo na comida, na bebida, nas drogas, né? Por isso que tudo isso é muito comum. A obesidade, o alcoolismo, né? A dependência química. Perfeito. Então, assim, a gente entender que o exercício é um remédio natural. Perfeito. Que está ao alcance de todos. Isso é muito rico, né? E a gente passar essa informação. É óbvio que não é tão fácil quanto você abrir um saquinho de biscoito, quanto você botar uma cerveja na boca, né? É muito mais fácil do que você tirar o seu corpo da zona de conforto para se exercitar. Mas é entender que esse comando vem a partir da decisão, né? decisão. É a nossa mente. Eu fico até brincando, eu brigo demais comigo mesma. Né? É uma eterna negociação, né? Às vezes tá aquela preguiça, aquela coisa de gay, peraí, você tá pensando o quê? Eu comigo, né? Eu vou e eu digo a todo mundo, né? Vá, porque você nunca vai se arrepender. Por mais que você esteja cansada, exausta, que essa é a vida da mulher moderna, né? Da mãe, da gente que tenta ocupar nossos espaços e é cansativo, é exaustivo, mas quando a gente deixa de se cuidar e abre mão desse autocuidado, uma hora essa conta chega. A conta chega. E muitas vezes alta. Às vezes
você não consegue nem voltar atrás. Algumas vezes dá tempo de correr atrás e mudar a realidade, outras vezes não. Leila, muito interessante esse ponto que você trouxe, né, do buscar a comida, buscar o álcool, buscar a droga, ser mais fácil do que você escolher o caminho de se cuidar, que é um processo que demanda mais energia, mais dedicação, mais esforço, e o ser humano sempre tende a procurar o caminho mais fácil. Eu falo que a comida, assim como a bebida, a droga, ela é uma fonte de gratificação imediata. E o ser humano, ele tem avidez pela recompensa imediata. Nós somos imediatistas, então a gente quer o prazer. Mais, né? Cada dia mais a gente quer o prazer imediato. Quando você põe um chocolate na boca, a sensação de prazer é instantânea. A liberação de serotonina, dopamina, todas aquelas substâncias que dão esse prazer, a sensação de prazer ao corpo, é na hora. E o exercício não, é e só pós. O exercício não, exatamente, é só pós. E pede para que você continue usufruindo dessa sensação, que você tenha consistência na prática do exercício. Então, na hora que você vai fazer essa negociação com você, o comando da decisão, ele precisa ser muito consciente, né? E as pessoas, elas buscam muito ou um profissional de educação física, né? Ou uma academia, ou até mesmo profissionais, né? Médicos, nutricionistas, com aquela esperança do resultado rápido. Verdade. Né? E eu sempre busco falar para os meus alunos, a gente vai trabalhar para que você conquiste seus objetivos, mas inicialmente, o foco de mudança corporal não vai ser a primeira coisa que a gente vai, né, realmente, de fato, olhar, porque demanda tempo. E quando demanda tempo, o ser humano é imediatista, então ele vai se frustrar. Eu começo, tanto que a gente tinha até um planner, né, no Viva Leve, que é o projeto que eu tenho, o espaço que eu tenho, para que as pessoas pudessem anotar o quanto essa mudança de hábitos através da iniciação de uma atividade física, exercício físico com constância, mudança alimentar, a ingestão mais de água, todas essas mudanças de hábitos faziam diferença numa melhor produtividade no trabalho, né? Numa menor ansiedade. Fantástico. O quanto, quando a gente fala de mulher, a relação da libido melhora, né? Assim, o sono, que é extremamente importante. Então, eu sempre falo que autocuidado e autoestima, elas estão ali. Verdade. Caminhando juntas. E autoestima não é você se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa, gostosa. Porque tem mulheres que são lindas, maravilhosas, gostosas e não se acham. É verdade. Né? Tem uma distorção de imagem. Eu digo que autoestima e autocuidado é você entender que você está assumindo tempo de qualidade para si. Começa daí. Quando você assume esse tempo de qualidade para dedicar a você, aí sim, começa o seu processo de melhora da sua autoestima, de você entender que você está nesse processo de autocuidado. Fantástico, sensacional. É lindo isso que você falou, é real, é verdadeiro. O autocuidado, ele alavanca a autoestima. Não quer, o que você trouxe aqui, Leila, é um conceito de autoestima muito interessante. Não é uma autoestima condicionada à imagem que você vê no espelho. A padrões, a padrões de beleza, padrões estéticos. É uma autoestima que ela é uma sensação que nasce dos atos de cuidado consigo mesma. Isso é tão legal, porque assim, eu acompanho o meu público, 85% são mulheres. Sempre foi assim. E assim, quando eu vejo, às vezes chega aquela mulher que é notório, que a autoestima dela tá lá no chão, não tem mais nem a força para se arrumar, para colocar um batom. Aí começa lá a primeira semana, na segunda semana eu já vejo pintou o cabelo, já vem com batom. Né? Assim, como é real, como a gente vê a mudança comportamental através dessa... Eu digo que o exercício físico... Elas têm vontade de se cuidar, o exercício físico, né? Ele puxa todo o resto. Sensacional. Porque ele traz uma relação de equilíbrio hormonal que faz com que você vá se olhando de uma maneira diferente. É verdade. Né? A começar pelo fato da mulher, a gente está falando de mulheres aqui, destinarem 1 hora do seu dia, ou 30 minutos que seja, 40 minutos que seja,
para a atividade física dela. Isso. Então, ela já instala na mente um comando: os próximos 40 minutos são para mim. E isso carrega uma série de outros, né, benefícios, a vontade de se cuidar, de se maquiar, de se colocar tudo na batom. nossa vida é tempo de qualidade que a gente dedica. Muitas pessoas, mulheres principalmente, colocam como a culpa a maternidade, né, os afazeres domésticos, marido, aquela vida, né, que a gente precisa dar conta. E a gente compreende que tem muitas mulheres, e eu falo com propriedade por ter ficado um ano sendo mãe e dona de casa. E tem muitas mulheres que passam um dia com os filhos e às vezes não dedicam tempo de qualidade que eu consigo dedicar à minha filha quando eu estou com ela. Eu estou com ela. Eu não estou com ela e o celular, ou outra, né? Então, assim, do mesmo jeito que você às vezes se cobra, porque a mulher, e quando eu digo nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre se culpa, porque a gente tem que trabalhar para dar o melhor para o nosso filho, mas a gente não tem tempo para ficar com ele. A gente tem que se cuidar para estar bem com a nossa saúde, mas aí esse tempo eu poderia estar com o meu filho. Então, assim, você vai ser uma pessoa melhor se você se cuidar para o seu filho, para o seu marido, no seu trabalho, né? Você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Fantástico. E, gente, quem se cuida, quem vive, você, ouvindo você, Leila, é muito fácil entender porque a gente vê em você essa coerência. É a coerência de quem ficou. O que é coerência? É viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Então, o que você fala é o que você pratica. A gente, que eu estou te vendo aqui, a gente sente, a gente vê isso. E fica fácil de captar essa conexão realmente direta entre esse autocuidado e essa autoestima, e o quanto que quando a mulher alinha esses pilares na vida, ela se torna alguém melhor para o meio, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. E, na sua opinião, Leila, você que lida tanto com mulheres, você que tem muita experiência, tanto na questão de ajudar mulheres a praticar atividade física regular, você que também lida com questões na saúde mental, qual que você acha que ou quais são os maiores desafios da mulher para se cuidar, para conseguir implementar isso na vida dela, a rotina de autocuidado que vai carregar a autoestima junto? Eu acredito que, assim, as décadas se passaram e as mulheres, elas só foram acumulando afazeres, né? Então, essa sobrecarga, ela é real. E ela impacta diretamente a nossa saúde emocional e mental. Eu já passei pelo processo de depressão, né, assim, e falo abertamente aonde eu vou, faço questão de falar para as pessoas que, mesmo entendendo, me cuidando, e foi uma fase que eu tive um trauma muito grande, que perdi uma pessoa muito querida e ela teve um infarto, uma tia fulminante nos meus braços. Então, assim, foi um trauma enorme, saindo de um relacionamento abusivo e que eu entendi que eu precisava de ajuda. E busquei ajuda de uma profissional psiquiatra. E às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? De buscar ajuda de um psiquiatra ou ir a um psicólogo. E eu digo que o pior preconceito é aquele que vem daquela ignorância de você ter acesso à informação e querer permanecer sendo ignorante. De achar que ir para um psiquiatra é coisa de louco, de doido, ou para um psicólogo. E eu vi o quanto a medicação ali, ela foi a minha libertação. Porque eu continuava fazendo exercício físico, eu continuava me alimentando bem, eu continuava indo para a igreja, né, buscando a minha espiritualidade, mas falta. Falta quimicamente. Então, assim, durante 3 anos eu fiz o tratamento, né, desmamei, estou bem, já fazem 2 anos, mas se for necessário em algum momento ou fase da minha vida, eu não tenho, eu digo, eu olho e enxergo como uma privilegiada de poder pagar, através do esforço do meu trabalho, uma profissional, uma psicóloga, porque tantas pessoas, tantas mulheres necessitam e precisam desse cuidado e não têm esse acesso. Então, assim, eu acredito muito que Deus faz com que a gente passe por situações para que a gente tenha muito mais empatia, sensibilidade, para olhar quando outros, né, que a gente tem a vivência, a convivência, e quanto mais verdadeira, autêntica eu for,
mais eu consigo tocar pessoas, né? É o que eu tento fazer. Então, assim, eu enxergo muito que a sobrecarga, como eu disse a vocês, uma hora a conta chega. A minha conta, ela já chegou. E depois disso, ficou um grande aprendizado, que eu não abro mão do meu autocuidado, porque eu sou aquela que quer cuidar de tudo, de todos, sou muito centralizadora, né? Então, assim, eu fiz durante muitos anos terapia para que eu entendesse a minha maneira de ser, os meus traumas, as minhas vivências, que todos nós temos, né? Então, hoje eu me respeito. Acima de tudo, eu me respeito. Me aceito. Me aceito. Entendo que existem fases que eu não vou conseguir dedicar esse tempo de qualidade para o meu autocuidado como eu desejo, mas que sempre eu vou colocar aquilo como prioridade. Então, é 5, 15, 20 minutinhos, que seja para eu hidratar o meu cabelo, que seja para eu tomar um banho mais demorado. Entendam que autocuidado não é só a relação do exercício físico. O exercício físico, ele é primordial, é essencial, principalmente para a mulher, né? Assim, depois dos 30 anos, entendam que a nossa relação fisiológica, ela muda muito mais rápido do que a do homem. Então, a gente tem que começar esse autocuidado desde sempre. Mas é uma relação de tempo de qualidade com há diferentes formas detalhes. de exercer esse autocuidado. Isso. O exercício é uma delas, o banho demorado, como você falou, o hidratar o cabelo. E é verdade, eu sei como isso faz bem. Quando você separa um tempinho para isso, e o impacto disso, você fica bem o dia inteiro. E às vezes também não fazer nada, ser improdutiva, né? Nós, por sermos mulheres muito produtivas, que a cabeça sempre tá a mil, às vezes a gente tá num tempinho ali, sei lá, um final de semana, que você tem uma manhã, uma tarde livre, e você não tá fazendo absolutamente nada. Eu me cobrava. Curtir, né, isso? Eu me cobrava. E quanto isso é... A gente se cobra. Difícil, né? Então, assim, hoje eu me respeito no ponto de ficar assistindo meu Netflix tranquilamente, desconectar mesmo das redes, né? Assim, entender que a gente demanda muito tempo e muita energia para as coisas que não são construtivas para a nossa vida. Então, é você enxergar quais os pilares, quais os propósitos que você deseja seguir, o que é que você quer deixar de exemplo, de legado, e seguir firme naquele propósito, né? E não demandar seu tempo, sua energia para coisas que não são construtivas, né? Para coisas que não agregam na sua vida e não vão deixar um legado para... Porque a gente está aqui em vida para deixar um legado. Não é o que a gente vai deixar para as pessoas, mas nas pessoas. É verdade. Eu acredito e faço muito, né, por onde ser alguém que o que fala, o que prega é o que faz, né? Coerência, né? Sensacional, Leila, muito legal. Nossa, vocês estão pegando, eu tô aprendendo bastante aqui, tá? Eu tô aprendendo muito. E isso é muito legal. Quando a gente conversava sobre os maiores desafios para a mulher ter esse tempo de autocuidado para si, você trouxe 2 desafios que eu vejo muito frequentemente também no dia a dia de atendimento das pacientes lá na clínica, no Instituto Levite, eu e a minha equipe. A sobrecarga de papéis, de cobranças, de funções, de tarefas. Realmente isso foi estrangulando ao longo do tempo, cada vez mais, o tempo de autocuidado, o tempo de olhar para si, de se priorizar. E essa sobrecarga, ela vai construindo uma espécie de papel de super-heroína na mulher. Pois é. Ela vai ficando, ela vai se iludindo com a ideia de que ela pode e dá conta de tudo. E ela vai ficando cada vez mais encantada com essa ideia da super-heroína. E sabe o que é que isso faz, Leila? Pensando bem aqui, ouvindo o que você falou, isso acaba gerando o segundo maior desafio para essa mulher, que é a capacidade de pedir ajuda. Pois é. Porque ela tá lá, forte, dando conta de tudo, sacrificando em nome desse dar conta de tudo, a própria saúde, autoestima e autocuidado. E como é que essa mulher que está ali, ela vai assumir a vulnerabilidade de pedir ajuda a um profissional, seja um endócrino, para olhar os hormônios, para entender o que é que está acontecendo, porque que eu não consigo emagrecer, seja um profissional da educação física, me ajude a ter consistência no exercício, porque eu não estou conseguindo. E muitos pacientes, eles se privam
de receber a ajuda que precisam, porque eles têm essa dificuldade, eu entendo, de pedir ajuda profissional. É como se fosse fraqueza. Isso. E eu não estou aqui dando conta de tudo, eu não sou a super mulher. É. Como é que eu vou pedir ajuda? Você percebe isso, Leila, no dia a dia? Muito. Lá no seu espaço? Percebo, e por isso que eu tento sempre ser muito real nas minhas falas, através das minhas vivências, né? Eu poderia ser aquela pessoa que eu não vou expor minha vida, o que eu passei, o que eu vivenciei, mas eu faço questão de expor, né? Legal. Assim, pagar o preço de ter uma vida pública não é fácil, mas eu já pago esse preço há muitos anos e eu entendo que é por um propósito maior, né? E de fato é. Então, assim, muitas vezes eu até falo para as pessoas, às vezes quando eu inicio uma palestra, eu digo, eu tenho cara de que já fui vítima de violência doméstica, né? Ou eu tenho cara de que já tive depressão, né? Então, assim, Não tem. Não tem cara, porque não tem de fato cara, né? As pessoas hoje vivem com máscaras, Legal. tentando disfarçar suas dores, suas emoções para o outro, mas só elas sabem o que elas vivenciam no íntimo, né? O que elas precisam trabalhar para dar conta de tudo, né? Ser essa Mulher Maravilha que não existe. Eu não faço questão de ser Mulher Maravilha, faço questão de ser uma mulher real. Aí sim, faço questão de ser e de mostrar que nós somos mulheres reais, que em algum momento a gente vai precisar de ajuda, né? Então, através da minha vivência, quando eu precisei de ajuda, eu pedi ajuda. E hoje, me cuido, estou bem forte para ajudar outras pessoas e outras mulheres. Incrível. E assim tem que isso. ser. Maravilhoso. E uma coisa que está sempre na sua fala, Leila, é o propósito. Propósito. Dá para ver que é algo que guia você, seus atos, suas ações, suas decisões. E você começou falando de propósito. O propósito de se cuidar, trazendo uma visão até de espiritualidade junto. Nosso corpo é o nosso templo. Como que eu vou negligenciar o templo? Né, aonde eu habito, aonde eu moro, aonde eu experiencio a vida. E agora você está falando de propósito para você se manter nesse caminho de se cuidar e ser exemplo, porque dessa forma você ajuda muitas mulheres. Tem o que a gente fala, que tem poder de influenciar, mas muito mais é o que a gente faz realmente. Com certeza. São os seus atos, seus comportamentos, suas atitudes. E é muito bonito ver isso, realmente. Leila, e agora que a gente falou assim dos desafios dessa mulher, né, para se cuidar, a questão da sobrecarga, o desafio de pedir ajuda, e você tem uma estratégia muito bacana para quebrar essa armadura da mulher, porque você quebra em você, você expõe sua vulnerabilidade, você fala dos desafios que você viveu, você fala da compulsão, você fala da depressão, você fala da separação. Então, quando você fala, você você se conecta e você parece que, de uma forma mágica, você dá permissão ao outro. Isso. O outro se sente com permissão de se abrir também. Isso é muito real. De falar das vulnerabilidades. Isso é muito real, bonito de ver isso, realmente. E já que a gente está falando, então, de coisas que funcionam para ajudar as pessoas, a gente está falando muito de mulher aqui, mas os homens também que estão ouvindo aqui o episódio, se você se conecta, também é para você. Como ajudar mais as pessoas a se permitirem mais, pedirem ajuda, abrirem essa janela do autocuidado nas rotinas malucas de milhares de coisas para se fazer? Como a gente pode ajudar as pessoas nesse movimento de se cuidar, de buscar a saúde, de se priorizar? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu brinco. É verdade. Mas é aquela frase de Santa Teresinha que eu gosto muito, né? O que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor, né? Então, assim, entender que cada um de nós pode, o nome do meu projeto, né, social é Ponte da Vida, né? Eu sempre digo que nós podemos ser ponte de vida, de esperança, de ressignificação, de amor na vida do outro, né? Entender que, às vezes, no corre do nosso dia a dia, a gente não para observar que aquelas pessoas que trabalham conosco, aquelas pessoas que estão no dia a dia conosco, estão precisando desse apoio, dessa ajuda. Eu palestro muito também em empresas, né? E assim, a convivência humana, ela nunca vai ser fácil. Isso é fato, né? Somos pessoas diferentes e a gente tem que respeitar as diferenças. Mas
quando a gente fala do âmbito de trabalho, muitas vezes a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que de casa, da própria casa, né? Você chega em casa, organiza as coisas, dorme, já acorda no outro dia. Para o trabalho de Isso. novo. Então, assim, o quanto é importante a gente observar quem está ao nosso lado. E tudo, o ser humano, ele vai ter uma mudança comportamental, né? Então, assim, como ajudar? Às vezes aquela pessoa que aumenta rapidamente de peso, ela tá precisando dessa ajuda, não do julgamento. Ó, fulana, tu viu como fulana tá gorda, como tá engordando, né? E não dessa fofoca, dessa fala, desse julgamento. Mas de tentar entender que muitas vezes ela pode estar passando por uma situação, um problema emocional, e assim como foi comigo, buscar a comida como uma fuga para compensação das emoções dela. E como o nosso corpo, ele reage ao nosso emocional. Hoje em dia, o meu corpo, se eu passar por alguma situação difícil, de estresse, de ansiedade, eu não consigo comer. Olha só. É o inverso, o oposto. Que interessante. Né? Então, eu vou, por me conhecer, eu vou tentando comer o que vai descendo, mas assim, aquela coisa, se deixar, eu fico sem me alimentar. O apetite, ele some. Né? Então, assim, como cada pessoa vai reagir diferente, em fases diferentes da vida. É verdade. Né? Então, assim, o mais importante é você se auto-observar, não negligenciar as suas emoções, porque as nossas emoções é que nos definem, sabe assim? Nos definem. É muito real. Elas regem muitas reações corporais, né? Muito. Ou para mais ou para menos. Seja, tem algumas depressões que culminam com obesidade. Isso. E ou tem depressões que culminam com a minha depressão, magreza. Eu cheguei no estado de extrema magreza. Porque justamente eu não conseguia me alimentar. Né? Então, assim, a minha mãe começou a enxergar, se preocupar, né? E eu disse, realmente, eu não estou enxergando a vida como o habitual. Que eu acordo já, com certeza você também é essa pessoa, só pelo seu... Eu já acordo, bom dia Espírito Santo, bom dia Deus, bom dia vida. Otimista, acorda com brilho no olho, com vontade de fazer acontecer. Eu tenho que acordar assim, são 15 anos dando aula de 5, 6 horas da manhã, né? Verdade. Então eu tenho que acordar já para animar outra pessoa que chega lá dormindo. Então assim, eu comecei a enxergar de uma maneira... Mas eu continuava a minha vida... normalmente, né? Então, a gente precisa entender que quem está passando por problemas emocionais, problemas de saúde mental, ela não precisa estar numa cama, numa rede chorando. Às vezes, são pessoas do nosso convívio que, muitas vezes, uma pergunta, você está bem? Você quer conversar? Estou aqui, você não está só. Faz uma diferença gigantesca. A mesma energia que você usa para falar mal, para fofocar, é a mesma energia que você pode usar para ajudar. Caramba. Fiquem com essa, tá? Vou repetir. A mesma energia que você usa para derrubar, para falar mal, para fofocar, para julgar, é a mesma energia que você pode usar para ajudar. Essa é nova, até eu gostei também. Essa tocou, chegou aí também? Aqui chegando. Fiquem com essa. Mas eu hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu não conseguia almoçar. Eu comi umas castanhas, porque o tempo que eu ia almoçar, eu abri mão. E no meu aniversário, em fevereiro, eu fiz um aniversário solidário, onde eu arrecadei muita cesta básica, alimentos. E o tempo que eu tinha livre, eu fui deixar um monte de alimento para uma pessoa que não tinha nada para comer. Eu disse, será que eu vou conseguir comer, me alimentar, almoçar em paz, sabendo que uma pessoa não tem o que comer em casa? Então, quando sair daqui, eu vou, me alimento tranquilamente. Mas, assim, existem coisas que não têm preço. Tem muito valor, né? E é como a gente enxerga. Então, entender que uma das coisas mais preciosas e valiosas que nós temos hoje é o nosso tempo, a nossa disponibilidade. E quando a gente consegue dedicar isso para o outro, aquilo tem um valor tão grande para a nossa vida e para a vida do outro. E para a vida do outro. Nossa, muito, muito especial isso. E motiva, não é? A você fazer pelo outro. Agora, o mais legal ao falar sobre isso, né? Sobre projetos sociais, ações de solidariedade, eu gosto sempre de reforçar, Leila, aquele pensamento que é bíblico, né?
ame ao próximo como a ti mesmo. Então, de novo, voltando nesse ponto do amor próprio, do autocuidado, começa em você, gente. Começa em você. O amor a você, ao seu corpo, à sua saúde, ao seu bem-estar. E quando você está nutrida desse amor próprio, abastecida desse auto-amor, você transborda para o outro. Aí você faz, naturalmente você é uma pessoa melhor para o outro, porque é um transbordo de algo que já existe ali em você. É a mesma coisa, um exemplo muito simples. Eu tô aqui com esse copo de água, ele tá cheio, eu vou começar a dar a você, a outras pessoas que estiverem aqui com sede, e eu vou permanecer com sede. Vai chegar uma hora que ele vai sacar e eu vou ficar com sede. E você vai ficar. Então, assim, quando a gente vai enchendo esse copo e ele transborda, vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom para todo mundo. E eu vou além nessa excelente comparação que você usou aqui. Se acontece de antes de você beber a água, você dá para o outro, e dá para o outro, e dá para o outro, e você ficar com sede, daqui a pouco você vai cobrar do outro que bebeu a sua água, que te dê a água de volta. E isso cabe muito para o que a gente está falando, que é sobre essa relação do autocuidado da mulher, principalmente. Porque ela entra nessa cobrança de si e do outro. E do outro. Porque ela vai cobrar o marido, ela vai cobrar. Então, assim, o quanto isso tudo gera mais desafios para a sua vida. Exatamente. Porque você vai entrar em conflitos, né, na sua relação, você vai entrar em conflitos no seu trabalho, com seus filhos, porque você não vai estar bem com você. E uma pessoa que não está bem com você, ela não está bem com ninguém. Exatamente. E vai piorando as coisas, né? Porque você vai virando aquela bola de neve, né? Aquela bola de neve, e vai ficando cada vez mais difícil, e você vai se perdendo nisso. Então, de novo, o que a gente está trazendo aqui é você se olhar primeiro, né, Leila? Você olhar para você cuidar de você e assumir essa responsabilidade de cuidar de você. Não é do outro a responsabilidade de cuidar de você. É sua, em primeiro lugar. Eu sempre, quando eu palestro, eu falo para as pessoas gravarem 3 palavrinhas que eu gosto muito. Primeiro é a autorresponsabilidade, que a gente tende sempre Essa a culpar mágica. Tudo, todos, o outro, a falta de tempo. Recomeçar, porque a nossa vida é um eterno recomeço. O nosso dia precisa ser recomeçado várias vezes. E ressignificar, porque os momentos de dificuldade, eles vão existir. Então, a gente precisa, eu digo que Deus, ele tem o poder de extrair até da pior coisa algo de bom. E quando a gente enxerga dessa forma, a gente vê que a vida, ela, por mais difícil que seja, ela vale a pena ser vivida. Uau! Caramba! Essa foi forte também, hein? Por mais difícil que seja, eu acredito nisso verdadeiramente. Porque a vida de ninguém é fácil, né? De ninguém. Então, assim, quando a gente enxerga que a gente precisa ter um olhar de mais amor pela vida, e esse olhar de mais amor, ele precisa começar na gente. Eu não consigo ser uma boa pessoa para o outro, para quem eu mais amo, se eu não me coloco em primeiro lugar. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Eu acho que isso é mulher um ponto traz bem muito importante. essa questão. E eu falo, gente, não porque é muito fácil, tá aí você falando. Não, eu falo por alguém que já esteve neste outro lugar. Quando eu não me cuidava, quando eu tive os momentos de realmente negligenciar, né, a minha saúde, até chegar ao ponto de ter que buscar ajuda profissional, eu não era uma excelente mãe, não era uma boa filha, não era uma boa namorada ou esposa, porque eu não estava bem comigo, então tudo estava ruim para mim, né? Então, é muito assim, é muito real. É muito real. E eu te ouvindo aqui, eu fico lembrando, fiquei pensando aqui, assim como você deve receber, Leila, lá no seu espaço. Qual é o nome do espaço? Viva Leve. Viva Leve. Eu achei engraçado que tem tudo a ver. Tudo. Viva Leve, eu não sei... E a gente usa até assim o slogan, mente, corpo e espírito.
que é o que eu busco mostrar, né? A leveza não só física, Não. mas mental, emocional, espiritual. Foi tão coincidência, porque quando a gente pensou no nome da clínica, Instituto Levite, essa palavra Levite, só a título de curiosidade, ela é uma palavra de origem francesa, vem do verbo levitar, que significa elevar-se, tornar-se leve. E quando a gente pensou nesse conceito, a gente queria trazer justamente esse conceito amplo da leveza, não apenas a leveza do corpo físico, o perder peso, o ficar magro, o reduzir o número da balança, mas a leveza mental, a libertação. Muitas vezes, muitas pessoas que têm questões com o peso, com a obesidade, por exemplo, um paciente com compulsão alimentar, esse paciente se sente refém da comida, preso à comida. Na hora que vem aquela emoção forte, uma ansiedade extrema, uma frustração extrema, uma tristeza extrema, é como se ele tivesse que sair correndo. E às vezes é o único prazer que ele tem na vida. Então, isso é tão delicado e a gente precisa, de fato, fazer com que os profissionais enxerguem essa humanidade, humanização em olhar o outro. Porque às vezes você vai a um profissional nutricionista ou vai a um educador físico, ou essa pessoa vai tentar algum método aí que vê na internet e ela tira o único prazer da vida dela, que é o comer de uma forma brusca, né? Restrita, e ela pode entrar num processo depressivo. É verdade. Né? Então, assim, como isso precisa ser olhado de uma maneira mais integral. E ampla, né? Uma mudança comportamental. Tudo que é muito restritivo não é duradouro. Né? Não adianta. Não é o ser humano não consegue viver de uma forma restrita, né? Você não consegue socializar, você não consegue... Existem fases, objetivos, condutas, né? Mas, assim... É uma mudança de hábitos. Tanto que lá no Viva Leve a gente tenta falar que é uma mudança de hábitos definitiva. Para que você aprenda, né, como mudar os seus hábitos e não lhe dar uma receita, siga aí, mas sem entender nada. Sem entender que aquele alimento tal vai lhe fazer mal, vai lhe fazer bem, sem que você busque o seu autoconhecimento. Né? Então, é muito importante que a gente cuide das nossas saúdes, né? Compreendendo, além do que o nosso corpo é o nosso templo, mas que é uma máquina, né? Uma máquina muito inteligente e que a gente precisa dessa vitalidade, desse vigor, não só para trabalhar, mas para vivenciar momentos especiais com quem amamos, para viajar, né? Assim, para buscar nossas conquistas. Então, não é só aquela coisa, eu tenho que estar bem forte porque eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. Não, né? É para os prazeres também que a vida proporciona. As coisas boas da vida. Fantástico isso. É o estar bem para desfrutar da vida, né? Dos bons momentos. E por isso que não dá para desvincular. Por exemplo, esse processo de emagrecimento, de perda de peso, de leveza física do mental, do espiritual, como é esse conceito que você traz. A nossa nutricionista lá do espaço, ela é uma ex-obesa, né? Então, assim, ela é farmacêutica e entrou no curso de nutrição para justamente buscar essa mudança de hábitos, emagrecer porque ela queria ter filho. Olha assim, só. Ela é muito maravilhosa e ela fala com essa propriedade de justamente já ter estado neste lugar de obesa, né? Então, ela fala que não é sobre peso que se perde, é sobre saúde que se ganha. Saúde né? que se ganha. Quando a gente fixa só na questão da perda de peso, da mudança estética corporal, aquilo pode gerar um processo de frustração, porque emagrecer, até que a gente emagrece com facilidade, se a gente fizer uma dieta restritiva, se a gente tiver um objetivo, mas se manter bem com você, com seu peso, é algo que precisa de um processo e que ele é contínuo, é pro resto da vida. Pro resto da vida, é realmente uma construção. Que é o mais difícil, né? Que com certeza é o que você vivencia de maior dificuldade com os pacientes, que é querer uma fórmula mágica, um remedinho milagroso para que mude a vida e eles não tenham que fazer a parte deles. Exatamente. A estratégia que eu acho de emagrecimento, que a gente vê muito lá no Instituto Levite, que mais funciona, é a união dessas duas coisas, da autorresponsabilidade do paciente, com toda essa consciência que você trouxe, Leila, do papel dele na mudança de hábitos, nas decisões que ele toma diariamente,
mente sobre o que vai comer, sobre se vai se exercitar ou não. E quando a pessoa entende, por estar na área, eu sou muito curiosa, né? De querer entender, de querer saber. Não sou nutricionista, mas sempre busquei entender mais sobre as propriedades dos alimentos, sobre entender como é essa função, né? No nosso metabolismo. Enxergar e observar o que me faz bem e o que me faz mal. Então, eu venho há, acho que uns 6 anos, conseguindo ter uma manutenção do meu peso, porque eu tinha muito esse efeito sanfona de aumentar, emagrecer, aumentar. Então, eu consigo ter essa manutenção sem precisar me restringir de comer o que eu quero. Você encontrou esse ponto de consciência? Se eu tiver a fim de comer numa segunda, numa terça-feira, um sanduíche, um cebozão, igual o pessoal fala, um cachorro quente daquele, eu vou comer. Mas se eu tiver a fim, num final de semana, de comer uma salada e comer leve também, porque assim, eu digo, o nosso corpo não sabe quando é segunda, quando é domingo, quando é, né? Então, isso é liberdade, né? É o meu hábito. Eu gosto e não busco comer bem, me alimentar bem por uma questão estética. É pelo meu bem-estar. Eu sei que se eu comer aquela comida cheia de fritura, muito carboidrato, eu não vou render para trabalhar, para ser produtiva. Então, assim, é você enxergando e não comer e deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Igual as pessoas sempre falam. No comando, isso, né? Das escolhas. E tendo consciência das suas escolhas. Excelente. Consciência. Consciência liberta, né? Quando você tem consciência, você sabe que você tem escolha. E ter escolha é poder. Você não é refém nem do sanduíche no final de semana, nem da salada na semana. Você é livre, você pode escolher. Você pode respeitar, você pode equilibrar. Você pode fazer aquilo de uma maneira que fique boa para você e equilibrada com sua saúde também. Nossa, Leila, que bacana. O que é que você acha, assim, que hoje, nas pessoas que lidam com dificuldades com o peso, por exemplo, nas pessoas que hoje são acompanhadas lá no seu espaço Viva Leve? Isso. O que é que você acha daquelas mulheres, daqueles casos que você acompanha ali, que conseguiram êxito nesse processo, que conseguiram, às vezes, perder o peso que gostariam e conseguiram manter isso ao longo do tempo? Se você pudesse pontuar aqui, Leila, para ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, 3 características, 3 virtudes, 3 pontos que você nota que são comuns a essas pessoas que conseguem vencer o desafio de se cuidarem, conseguem perder o peso que gostariam e manter ao longo do tempo. 3 características de quem chega lá e se mantém lá. Acredito que a primeira é tomar a decisão, sabendo que essa decisão não vai ser da maneira como você idealiza, né? Às vezes a gente pega muito naquela questão de que as pessoas tomei a decisão, segunda-feira vou começar, vou mudar minha vida, aí faz direitinho no café da manhã, faz direitinho no almoço, vai pro treino, quando chega de noite, o estresse do dia, eu vou comer aqui esse pratão de seja lá o que for, porque eu mereço, né? Entrar naquela questão da recompensa. Então, assim, entender que você toma postura, que você vai precisar dar continuidade à sua vida social. Então, tomar a decisão de que mesmo... e principalmente, eu acredito que estabelecer micrometas e não uma meta macro, né? Eu quero eliminar 10 quilos. Ótimo, maravilhoso. Mas para eliminar esses 10 quilos com saúde, a gente precisa estabelecer micrometas diárias, semanais, né? Porque assim, quando a gente pensa lá na frente, é algo muito subjetivo. Então, assim, é o meu dia. Eu quero hoje seguir o meu plano alimentar direitinho, quero assumir o compromisso de ir para a academia, para o exercício físico que você faz e criar estratégias para isso. Então, assim, eu vejo muito assim, esse compromisso assumido com você é o que faz toda a diferença. Porque pode chover, pode menina adoecer, pode... Quando você assume, você dá um jeito. É aquela coisa, né? O ser humano, quando ele toma a decisão, ele quer uma coisa, ele dá um jeito. Então, eu vejo muito essa perspectiva da gente assumir o compromisso, tratar como prioridade e estabelecer as micrometas. Excelente. E traçar estratégias, né? Assim, estratégias simples. Às vezes, quem treina de manhã cedo
Coloca o celular para despertar distante, porque você sabe que se o celular estiver do lado, a preguiça vem. Vai querer dormir mais 5, 10 minutinhos. Então, coloca. Só o fato de você levantar para desligar o despertador, sua roupa está lá pronta. Vai para academia depois do trabalho, já deixa a roupa dentro do carro. Porque se chegar em casa, você vai querer ficar em casa. Entender que a nossa mente, ela vai querer poupar energia, gente. Isso é do ser humano. A gente quer poupar energia. Então, é uma briga constante de você com você. De entender que aquilo é uma prioridade. Fantástico. Anotaram aí as 3 dicas de ouro para quem se perdeu, para quem não ficou atento. Eu vou repetir aqui, vou dar essa colher de chá. 3 dicas que a Leila falou agora para ajudar você que quer começar esse processo de autocuidado, de perder peso, de chegar na sua melhor versão. E não apenas chegar lá, mas se manter lá. Primeira dica, decisão. A decisão é totalmente sua. Você não é obrigado a emagrecer. Emagrecer é uma escolha. Você não é obrigado a fazer exercício. Fazer exercício é uma escolha consciente. E não fazer pelo outro. Fazer por você. Maravilhoso. Decisão. Segundo, estabelecer micrometas. Cuidado com as metas altas demais. Metas altas demais, inalcançáveis, inatingíveis, geram frustração e a frustração faz você desistir. Cuide da expectativa já no início do processo. Trace metas alcançáveis. Micrometas, metas que você sabe que dá conta de alcançar. E terceira coisa, tenha estratégias para lidar com os desafios que vão surgir para te desencorajar. Verdade. E você deu 2 e são aqui. Muitos. São muitos, né? Emagrecer no mundo real, se cuidar no mundo real é um baita desafio. Então, você deu 2 dicas aqui, Leila, muito legais, que são estratégias simples, fáceis de aplicar e efetivas. Coloca o celular para despertar longe da cama. E entender que o nosso corpo é a nossa melhor máquina. Não é porque você treina na melhor academia da cidade que você vai ter um resultado. Não. Às vezes não. Muitas vezes, treinando em casa com peso corporal, porque tudo é uma relação de movimento, de gasto energético. Então, assim, tem muitos treinos em casa que tem muitos efeitos, né? Então, assim... Dá para fazer em casa. Obviamente, buscar ajuda de um profissional, né? Mas, assim, aquele dia que não dá para ir para academia, que não dá para ir para atividade que você faz um treino, gasta energia em casa, sabe assim? Então, assim, eu tenho até muitos projetos nessa área, né? Eu vou para os municípios. Para quem quer treinar em casa, tem alguma dica de aplicativo onde a pessoa possa, sei lá, pegar ali Gente, no YouTube, de graça. Tá aí. No YouTube, se você colocar treino de 15 minutos, treino de 10 minutos, de 5 minutos, você vai ter. Obviamente que você vai entendendo, né, a sua limitação física, às vezes alguém E o ideal é ter uma orientação de um profissional de educação física, isso. Claro. Mas sempre entendendo que você vai se respeitando. Às vezes, como é que eu consigo mensurar, Leila, a intensidade do exercício, principalmente a intensidade cardiorrespiratória, através da minha hiperventilação. Né? Então, se eu até brinco, aquela caminhada com a amiga na praça, principalmente quem é idoso, que conversa mais do que caminha, não tá servindo de muita coisa não, só para saúde mental. Porque a gente tem que tirar nosso corpo, de fato, da zona de conforto e ir aumentando essa intensidade, trazendo adaptações fisiológicas para a nossa saúde. Então, assim, aquela atividade que você começa a ficar muito ofegante e não consegue conversar, ela já é uma atividade de alta intensidade, né? Nível de intensidade. E tem muitos exercícios que dão para ser feitos em casa. Eu amo. Às vezes eu tô em casa no final de semana, eu tô com preguiça de socializar, né? De ir na academia, que é o meu ambiente de trabalho, eu boto o meu tênis, coloco lá uma música e faço treino, dou aquela transpirada e pronto. Agora sim, começou meu dia, vou curtir minha praia, vou fazer o que eu quiser. Que delícia. É muito bom quando a gente consegue chegar nesse nível de autorresponsabilidade, autocuidado e autonomia. Isso. Não preciso nem assim da academia. Hoje eu vou me resolver aqui em casa. Isso ajuda muito mulheres com filhos pequenos. É verdade. Eu tenho treinos que são digitais, né? Agora eu não atuo muito nessa área, mas eu tinha, que era treino em casa com Leila Maia.
E a coisa que me deixava mais feliz era quando elas mandavam os vídeos com os filhos fazendo igual. Ou às vezes fazendo uma prancha, aí o filho se pendurava em cima. Que assim, né? legal! Dando no bebê conforto, dando um jeito, né? Aquela coisa, dando um jeito. Amo, que legal. Isso é muito inspirador. É muito. E, assim, e mostra que é possível e que você pode adaptar. Fantástico, Leila. Olha que o nosso tempo aqui voou e eu nem vi. Eu tinha tanta coisa para perguntar ainda, Leila, só que já tá acabando o episódio, gente. Mesmo. Quase uma hora. Vou ter que voltar. Vamos marcar o próximo. Você que está ouvindo esse episódio, deixe seu comentário aqui na descrição desse episódio. Qual foi a sacada, algum insight que você pegou que fez sentido para você, que virou a chave, que bateu aqui dentro? Sabe quando bate? Poxa, foi para mim, peguei, consigo aplicar isso na minha vida. Coloca aqui nos comentários. A gente vai ficar feliz de receber os feedbacks. Compartilha esse episódio com outras pessoas. Lembrou de alguém ouvindo esse episódio aqui, o nosso papo? Manda para essa pessoa, ajuda. Conteúdo bom merece ser compartilhado. Conhecimento só tem poder quando é compartilhado. E nós estamos aqui para contribuir com você, com a sua vida, para aprender também, porque eu aprendo pra caramba aqui, e para contribuir com a sua vida de alguma forma. Leila, antes da gente finalizar, a gente já vai ter que finalizar daqui a pouco, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, do Ponte da Vida, que é um projeto muito bacana que você faz aqui em Natal. Eu já ouvi falar, já conhecia, mas eu gostaria que você falasse mais desse projeto e do RN Saudável, se ainda tem, como que ele está funcionando hoje. Então, o Ponte da Vida, ele surgiu na minha vivência pessoal, né? Que perdi um pai que cometeu suicídio, e eu senti na pele esse estigma, esse tabu sobre o suicídio, a saúde mental. As pessoas não falam sobre isso. Hoje falam mais abertamente, mas quando eu era criança, adolescente, não falava, e eu botei a poeira para debaixo do tapete como se o meu pai não tivesse feito nenhuma diferença a ausência dele na minha vida, né? E que de fato fez toda a diferença, né? Então, assim, é uma relação espiritual que eu fui precisando com muita terapia e muita busca espiritual para entender que esse era o meu propósito, essa era a minha missão de vida, né? E através disso eu vou me curando e vou curando o meu pai também, né? Eu digo que eu sinto ele em todos os lugares que eu vou. E o Projeto Ponte da Vida surgiu em 2018, quando eu fiz uma ação lá na Ponte Newton Navarro, onde eu coloquei placas brancas com frases de valorização à vida, frases de incentivo, e essas frases foram junto com profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, porque não sou da área de saúde mental, mas sempre tive essa responsabilidade, né? Então, eu coloquei no dia 16 de setembro de 2018, e quando eu comecei a idealizar esse projeto, eu dizia, como é que eu vou chamar a atenção da sociedade em falar sobre essa temática? Como é que a gente fala de morte de uma maneira leve? Foi quando eu vi um projeto que fizeram na Coreia do Sul, lá do outro lado do mundo, em parceria com uma grande empresa de tecnologia. Eles colocaram placas de LED nessa ponte, e a cada passo, porque lá tinha um alto índice de suicídio nessa ponte, e a cada passo que a pessoa dava, acendia uma frase, né? Acendia uma placa com uma frase: você não está só, você é especial, busque ajuda. E lá nessa ponte da Coreia do Sul, eles conseguiram diminuir em 85% o índice de suicídio. Nossa, que a gente precisa, que impacto na saúde pública. A gente precisa entender e falar para a sociedade que quem está atentando contra a própria vida, o nosso instinto como ser humano é de sobrevivência. A gente sabe que nossa vida é frágil. Então, está atentando contra a própria vida não é porque a pessoa quer acabar com a vida, ela quer acabar sobreviver à dor que ela está vivendo. Não cabe a ninguém julgar, né? Então, de fato, uma frase, um olhar, um abraço, ela pode sim salvar. E foi isso que aconteceu. No dia que eu coloquei as placas, eu tinha acabado de sair, eu fui pessoalmente colocar com minha mãe. Eu tinha acabado de sair da ponte e eu recebi uma mensagem de um radialista que eu tinha ido a semana toda falar sobre uma caminhada que eu ia fazer nesse dia do Setembro Amarelo. Eu disse, Leila, eu acabei de passar na ponte, tinha polícia, tinha muitas pessoas e tinha uma moça chorando muito. E ela dizia que não tinham sido as pessoas nem a polícia, mas tinham sido umas placas que estavam lá que tinham feito ela mudar de decisão. Eu digo a todo mundo, depois do nascimento da minha filha, aquele foi o momento mais sublime. Porque minha mãe me questionava porque eu estava fazendo aquilo, ninguém entendia, mas eu sentia.
E eu digo a todo mundo, quando existe sentimento, existe Deus, existe amor e a gente tem que seguir. E desde então eu nunca parei. Desde 2018, o Ponte da Vida ele não ficou só na Ponte Nilson Navarro, ele se tornou palestras em escolas. É o meu trabalho de formiguinha, mas que uma vida que eu estou ali impactando, falando sobre a minha vivência, sobre, né, o quanto a gente precisa mostrar a esses jovens que esse mundo virtual é diferente do mundo real, quanto a gente precisa resgatar esses jovens, né? Então, assim, é um trabalho que me realiza. Enquanto vida eu tiver, eu vou continuar fazendo. Sábado eu tenho 2 palestras já. Nossa, então, assim, que legal. E o RN Saudável, ele surgiu juntamente com o Ponte da Vida. Foram juntos? Foram juntos. O RN Saudável, eu já fazia aqui em Natal. Há 10 anos atrás, eu comecei com um projeto Treino Solidário com Leila Maia, que era justamente a minha... Eu usava da minha profissão para fazer um treinamento funcional e arrecadar alimentos. Então, foi ganhando proporções, fiz em shoppings, enfim. Que legal. Foi quando eu comecei a levar ele para os municípios. Então, o RN Saudável... Interiorizando. Hoje é uma empresa, eu tenho uma empresa. Que legal. Eu comecei usando do meu dinheiro para só pedir autorização da prefeitura. Posso usar aí a praça? Prefeito, pode. Alugava som, ajeitava tudo e eu ia lá. Com a fala de saúde, de vida, mostrando que o nosso corpo é a melhor máquina, ensinando sobre exercício para as pessoas. E desde então, hoje as prefeituras me pagam, eu vou, né? Você criou um negócio negócio isso, social. as empresas te contratam. E eu busco muito, através tanto do projeto Ponte da Vida como do RN Saudável, mostrar a importância social que as empresas devem ter, apoiando projetos assim. Fantástico, uau, parabéns. Obrigada. Eu queria saber mais desses projetos, tinha que te perguntar nesse papo da gente, e principalmente achei incrível como eles nasceram, são contemporâneos ali, e como na verdade eles falam da mesma coisa. Eles falam sobre a vida, sobre valorizar saúde, a vida, sobre saúde, sobre viver melhor. Isso. E a própria atividade física, ela é um antidepressivo natural. Isso. Porque você libera, né? Tudo que os medicamentos antidepressivos fazem no nosso cérebro, quimicamente falando, aumentar a liberação de serotonina, de dopamina, que são as substâncias associadas ao bem-estar e prazer. O exercício faz isso de forma natural. E gratuita. E gratuita, né? E sem efeitos colaterais. Tudo de bom esse exercício. Vamos lá fazer. Caramba, Leila, eu quero te agradecer por esse papo tão maravilhoso, tão gostoso, tão rico, com tantos insights. Obrigada pela sua sinceridade, pela sua verdade, por tudo que você compartilhou aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso para as pessoas que tiverem o privilégio de ouvir essa nossa conversa aqui. E para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado final para homens, mulheres, pessoas. Esse podcast é aberto ao público em geral, então são pessoas de diversas faixas etárias que se interessam por esse tema: saúde, bem-estar, autoestima, qualidade de vida. Que mensagem final para a gente fechar assim esse nosso papo a gente podia deixar para essas pessoas? Então, eu acredito que diante de tudo isso que a gente falou, é que você se enxergue, se olhe com mais amor, que você assuma as rédeas da sua vida, né? Que você entenda que você é único, é especial, que você precisa se cuidar com mais amor e por mais amor, para que você possa ser uma pessoa melhor. Em primeiro lugar, para você, sendo assim uma pessoa melhor para quem você ama, para a sociedade, para o mundo. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de mais amor, mas esse amor ele tem que começar dentro de nós. Caramba. Isso. Mais amor, por favor. Mais amor por você e para você. Uau. Obrigada, Leila. Eu que agradeço. Foi incrível. Você me convidou, disse, vou na hora. Tudo que for para falar e promover saúde é comigo mesmo, né? Foi mesmo. É algo que me realiza. Eu digo que hoje meu trabalho vai muito além de uma profissão, é um propósito de vida. Então, assim, me sinto muito realizada. E por isso é tão importante a gente escolher
algo que a gente ama, né? Porque eu nem me sinto trabalhando. É verdade, trabalhe com o que você ama e não se sentirá trabalhando em nenhum dia de sua vida. Caramba, que legal! Obrigada, Leila, amei essa nossa conversa. Você gostou também? Deixe seu comentário aqui, deixe seu feedback, conta pra gente o que você está achando dos nossos episódios aqui no Pod Leve. Esse foi o episódio número 3 do Pod Leve, o podcast do Instituto Levite. Se você não sabe o que é o Instituto Levite, o Instituto Levite é uma clínica referência em saúde, emagrecimento e autoestima, localizada aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que atende pacientes online de todo o Brasil e de outros países. E lá no Instituto Levite nós temos uma proposta de acompanhamento com endocrinologista e nutricionista diferenciada para ajudar homens e mulheres nessa jornada de autocuidado, de perder peso, de emagrecimento, com esse olhar humanizado, com esse olhar integral, olhando para o ser humano em todos os seus aspectos emocionais, psíquicos, comportamentais, além da doença em si, e oferecendo uma proposta de tratamento completa que contempla todos esses aspectos. Se você quiser conhecer nossas propostas de tratamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você fala direto com as nossas secretárias, conheça como funcionam as nossas consultas com endocrinologista, com nutricionista, os nossos programas de emagrecimento com endócrino e nutri junto. A gente fica muito feliz, já são mais de 2.000 vidas que foram impactadas pelo nosso atendimento e estão aí sendo pessoas mais felizes, com mais autocuidado, com mais autoestima, sendo melhores para si e melhores para o mundo, para o meio, como a gente conversou tanto aqui, né, Leila? Perfeito, é foi isso demais! Mesmo. Beijo, gente! Tchau, gente, obrigada! Obrigada! Até mais!